Então vamos lá, tivemos um probleminha técnico. Então eu dizia que pode ser de adequação típica de subordinação imediata ou direta, ou pode ser um modelo de adequação típica mediata ou indireta, né? Você quer perguntar? Tá levantando a mão? Não, ele estava se espreguiçando. Bom, bem. Então, quando há uma perfeita adequação entre a conduta do agente e o tipo penal, eu tenho uma adequação imediata ou direta. O exemplo do homicídio, o exemplo do furto, o exemplo da lesão corporal, tá? E quando eu tenho uma adequação típica de subordinação mediata ou indireta, é quando não houver uma perfeita adequação entre a conduta do agente e o tipo e se utilizar normas de extensão. Então, não há uma perfeita adequação entre a conduta do agente e o tipo, e eu preciso de uma norma de extensão para adequar a tipicidade. Exemplo, todo e qualquer crime tentado. Homicídio tentado, lesão corporal tentada, estupro tentado, todo e qualquer tipo, tentativa de furto. Por quê? Porque eu preciso, para a adequação típica, de uma norma de extensão, que é justamente a tentativa. O que é a tentativa? Considera-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O tipo de homicídio tem lá matar alguém, mas se tu pegas, dá 4 tiros numa pessoa e a pessoa não morre, eu tenho que usar uma norma de extensão que é a tentativa. Eu não matei, mas eu iniciei a execução e não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Então houve aí uma tentativa. Daí porque eu tenho que ter a norma de extensão. Quando eu tenho a necessidade da norma de extensão, eu tenho uma subordinação mediata ou indireta. E aí vamos ver as fases, né, da evolução do tipo penal. Primeira fase, o tipo possuía caráter puramente descritivo, que foi a fase que iniciou com o bidding, em que eu colocava só o caráter descritivo, os modelos típicos, e se a conduta se ajustasse ao tipo, eu teria uma tipicidade. Na segunda fase, o tipo passou a ter um caráter indiciário da ilicitude, ou seja, se você praticasse uma conduta atípica, estava implícito que havia um indício de que você também praticava uma conduta antijurídica ou ilícita. Veja, indício. Por quê? Porque eu posso ter a seguinte situação: ele vem me agredir com uma faca, eu tomo a faca dele e mato ele, eu estou em legítima defesa. Ou eu tenho, por exemplo, um caso de um naufrágio em que só tem um colete salva-vida e eu tenho que matar a pessoa do meu lado, afogada, para poder sobreviver. Nesse caso, evidentemente que a minha conduta ela é lícita, porque eu estou em legítima defesa ou estou em estado de necessidade. Mas essa segunda fase, o tipo passou a ter um caráter indiciário da ilicitude. E numa terceira fase, o tipo passou a ser a própria razão de ser da ilicitude. Ou seja, a sua ratio essendi, razão essência, né? Não há que se falar em fato típico se a conduta praticada for permitida. Então, nessa terceira fase da evolução do tipo penal, eu não vou nem dizer que a conduta não é criminosa. Eu vou dizer que a conduta não é típica se eu estiver albergado por uma legítima defesa, por um estado de necessidade, por um estrito cumprimento do dever legal ou por um exercício regular do direito. Logo, eu tenho a teoria dos elementos negativos do tipo como um plus nessa nossa aula de tipo penal. Para que a conduta seja considerada atípica, a necessidade de presunção dessa ilicitude, e a ilicitude numa terceira fase passa a ser a ratio essenti da conduta típica.
Ou seja, não há que se falar em conduta típica se a conduta que eu praticar for lícita, quer porque eu agi em legítima defesa, em estado de necessidade ou qualquer outra justificante. Mas vamos então, o nosso plus aqui. Teoria dos elementos negativos do tipo. A afirmação da tipicidade supõe a da ilicitude, porque as causas de justificação, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, se entendem incorporadas no tipo, da qual seriam elementos negativos implícitos. Então é dizer, existe o tipo penal, a conduta se ajusta ao homicídio, salvo se ele praticou em legítima defesa. Existe o tipo penal, a conduta se ajusta à lesão corporal, salvo se ele praticou o fato em estado de necessidade. Então, se eu tiver uma justificante e se essa justificante existir, ela será um elemento negativo implícito. Seria um elemento afirmativo implícito, se a conduta foi ilícita, e será negativo implícito se eu estiver albergado por uma das excludentes de ilicitude. Aliás, nós vamos ver melhor as excludentes de ilicitude na aula de ilicitude, né? Vamos ter uma aula só sobre ilicitude. Então eu tenho o injusto penal, que é o injusto típico, que é a valoração de uma ilicitude como um injusto, processa-se no instante em que o julgador considera que o agente realizou uma conduta atípica e não justificada. Então, o injusto típico é quando o juiz, ao processar e julgar aquele feito, chega à conclusão, não, o cidadão não pode ser punido porque ele agiu em legítima defesa. O cidadão não pode ser punido porque ele estava em estado de necessidade. O cidadão não pode ser punido porque ele estava em exercício regular do direito. Ao passo que, se ele processa aquele feito e se há indício da autoria, prova da materialidade, e não há nenhuma excludente de ilicitude justificando a conduta, ele realizou uma conduta atípica e não justificada, ele poderá ser punido. O fato é típico e é ilícito. Tá bom? Bom, sem nós entrarmos em maiores explicações, que para o Zaffaroni, nós teríamos que ter também o fato como culpável, ele teria que ser imputável, maior de 18 anos, não pode ser deficiente mental, nem surdo-mudo que não puder expressar sua vontade, por exemplo. Ele tem que ter potencial consciência da ilicitude, é o caso, por exemplo, da mulher que pensando que o marido já está morto numa ilha por conta do naufrágio, que é o caso do náufrago, ela se casa com outro, portanto não pode ser acusada de bigamia, que não sabia que o marido estava vivo, e também a exigibilidade de comportamento diverso, que é o exemplo do caseiro que foi obrigado a furtar as joias da patroa para salvar a sua filha que estava em poder dos sequestradores. Então, são situações que eu teria que acrescentar, como tem no livro do Nutt, a questão também da punibilidade, que além da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, o fato tem que ser punível. Se eu já tiver, por exemplo, extinta a punibilidade, mesmo naqueles crimes mais graves como homicídio, latrocínio, extorsão mediante sequestro, até com resultado morte, pena para que o Estado, tempo para que o Estado puna aquela pessoa, é de 20 anos. Se passou os 20 anos, mesmo o fato sendo típico, mesmo sendo ilícito, mesmo sendo culpável, não há possibilidade de punição, porque ele é impunível, já que houve extinção da punibilidade pela prescrição. Tá certo? Então vamos sempre raciocinando assim. Tipo básico e tipo derivados. A aula é tudo que você queria saber de tipo penal e nunca teve coragem de perguntar. Tipo básico e tipo derivado, né? O tipo básico, gente, nós já vimos falando de teoria geral do crime, falando de princípios, né? O tipo básico fundamental é a forma mais simples de descrição da conduta proibida ou imposta pela lei penal. Então, é o crime de homicídio do caput, é o 121 caput.
é o 155 caput, é o 129 caput. Tipo básico, tá no caput, na cabeça, tá? Ele tem a descrição típica, básica, não tem nem causas que aumentam, nem causas que diminuem. Eu dei o exemplo aqui do roubo previsto no artigo 157 caput. E tem o tipo derivado, que possui circunstâncias que podem diminuir ou aumentar a reprimenda prevista no tipo básico. Então, se você for lá no 157, parágrafo 2º, você vai ver que o roubo, que é a subtração da coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ou com emprego de qualquer meio utilizado para impedir, né, a resistência, né, da pessoa, eu vou ter, por exemplo, o roubo qualificado pelo uso de arma, que pode ser arma branca ou arma de fogo. Eu vou ter, por exemplo, o roubo com um aumento de pena por ele ser praticado em concurso de pessoas. Mas preste atenção, quando você olha lá no 157, parágrafo 2º, e diz: aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Opa, eu ouvi uma palavrinha, aumenta-se a pena de 1/3. Toda vez que vocês, aluno de penal, ou você que está fazendo concurso público, você que vai fazer prova do OAB, você ouvir ou ler aumenta-se de 1/3, você já sabe que é uma causa de aumento de pena. Porque a expressão aumenta-se mais a fração significa que ela é uma causa de aumento de pena. Professor, e se eu tiver uma diminui-se de 1/3? Se você vê a frasezinha diminuir mais a fração, é uma causa de diminuição de pena. Então aprenda logo, não se trata de uma agravante. As agravantes estão no artigo 61 e 62 do Código Penal e no artigo 65 e 66, né? As atenuantes nos artigos 65 e 66. Quando houver aumento de pena mais fração, causa de aumento de pena. Quando houver diminuição de pena mais fração, causa de diminuição de pena. Tá bom? Então, tipo derivado é aquele que traz ou um aumento ou uma diminuição e traz circunstâncias a mais do que o tipo básico. Bom, temos aqui os tipos normais e os tipos anormais. O tipo normal, ele contém apenas elementos objetivos, descritivos, e o anormal é aquele que, além dos elementos objetivos, ele contém elementos subjetivos e elementos normativos. Agora pegou, professor, não entendi nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar desses tipos aqui, né? E a gente tem que aprender esse conceito aqui para que vocês entendam. Ó. O tipo, gente, ele tem elementos objetivos, ele tem elementos subjetivos e ele tem aqui elementos normativos. Por exemplo, elementos objetivos. O crime de homicídio. Matar alguém. Ei, tem algum elemento subjetivo aqui que diga matar para ficar com a herança, matar com o objetivo de excluir aquela pessoa da repartição daqueles bens? Não há. É um tipo objetivo, matar alguém. Quando o tipo é subjetivo, ele vem com expressões com o objetivo com a finalidade por exemplo,
Manter relações sexuais com o objetivo de transmitir doença grave de que sabe estar contagioso. É o perigo de contágio de moléstia grave. Eu estou te mostrando no tipo o objetivo que o agente tem que ter, que é o tipo especial, que nós sabemos, nós falamos que é um tipo especial, que é um elemento subjetivo do tipo. Ele traz a intenção do agente, tá bom? E, finalmente, os elementos normativos, eles são aqueles elementos em que o juiz forma o que a gente chama de juízo de valor. Por exemplo, eu poderia dar um exemplo aqui do conceito de funcionário público. Eu poderia dar um exemplo aqui do tráfico de drogas, né? Por que funcionário público? Considera-se funcionário público quem, né? Mesmo não sendo concursado, mesmo exercendo um emprego temporário, exerce a função pública. Esse é o nosso conceito de direito penal de funcionário público. Tá? Só para eu concluir a explicação, já abro para perguntas. Então, por exemplo, um outro elemento normativo, o tráfico de drogas. Se o laboratório transporta aquela droga com autorização, ele não está praticando tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas tem um elemento normativo sem autorização legal. Ora, se ele tiver autorização legal, ele não está praticando tráfico de drogas, porque não preenche aquele elemento normativo, sem autorização. Diga lá agora. No caso do furto, subtrair para si e para outro, quando ele é morto, seria qual tipo? Para si e para outro. Aí eu te peço que tu esperes, que é justamente o crime de furto, que na nossa aula daqui a pouco a gente vai analisar item por item, aí eu vou te mostrar o item por item. Te prometo que nós vamos... Ele parece que adivinhou que eu ia destrinchar o crime de furto. Então nós vamos destrinchar ele já. Aguenta aí. Então, tipo fechado e tipo aberto. O tipo fechado são aqueles que possuem a descrição completa da conduta proibida pela lei penal. É o crime de homicídio, é o furto, é o dano, é a lesão. E os tipos abertos são aqueles que não há uma descrição completa da conduta proibida. Por exemplo, nós já demos um exemplo do crime de terrorismo, que está muito aberto a descrição do terrorismo, e temos aqui um exemplo do 121, parágrafo 3º, que diz simplesmente, se o homicídio é culposo. Aí você vai me dizer, bom, professor, mas eu sei o que é homicídio culposo. Você sabe porque você está estudando penal? Mas um leigo talvez não saiba. Se você perguntar para ele, ó, leia aí, tá lá. Se o homicídio é culposo, então está aberto. O tipo aberto exige do intérprete saber o que o legislador quis dizer com aquilo. Então, se o homicídio é culposo, ele quis dizer o quê? Se o homicídio é praticado com negligência, imprudência e imperícia. É isso que ele quis dizer. Mas está lá? Não, porque é um tipo aberto. Bom, aí vamos lá. Tipos congruentes e tipos incongruentes. O congruente é se a parte subjetiva da ação, se a parte subjetiva da ação se corresponde com a parte objetiva, concorre a um tipo congruente, que é crimes dolosos cuja vontade alcança a realização do tipo. Querem um exemplo, uma forma mais fácil de entender o tipo congruente? É simples. Quando o objetivo pensado na cogitação é alcançado na consumação. É o tipo congruente. Você pensou, vou matar aquela pessoa, você foi lá e matou. Você pensou, vou lesionar aquela pessoa, você foi lá e lesionou. É um tipo congruente.
O objetivo que você traçou na cogitação foi aquele que você alcançou na consumação. E o tipo incongruente, eu vou ler apenas o do slide e depois dou um exemplo, dou um conceito mais fácil. Se a parte subjetiva da ação não se corresponde com a parte objetiva, ocorre, né, um tipo incongruente. Ou seja, o incongruente é aquele em que o resultado, o objetivo que você traçou na cogitação, você não alcançou na consumação. É o caso, por exemplo, dos crimes pré-dolosos, com a lesão corporal seguida de morte. O acontecido num crime incongruente vai além do querido. Você tem o dolo no antecedente, mas tem a culpa no consequente. Ou seja, tu querias lesionar aquela pessoa na lesão corporal seguida de morte, mas tu deste uma facada, a pessoa era um hemofílico, não conseguiu estancar o sangramento e a pessoa veio a morrer. Então, tu não pensaste na morte dele. A tua cogitação visava a sua lesão, mas o resultado na consumação foi diferente do que tu pensaste. Então, é um tipo incongruente. Bom, tipo complexo. Atenção, não vamos confundir o tipo complexo do tipo do crime complexo. Tipo complexo, fala-se em tipo complexo quando no tipo penal há a fusão dos elementos objetivos com elementos de natureza subjetiva, tá? Então, por exemplo, o crime praticado por erro de tipo sem dolo ou culpa. Mas, professor, o senhor pode explicar o que é essa fusão dos elementos objetivos com os elementos de natureza subjetiva? Vamos dar um exemplo. Imaginemos que dois amigos, aqui os dois vão para uma caçada, né? Este aqui, mais danadinho, vai armar uma boa para o nosso amigo Woody Allen. Ele diz: olha, meu amigo, leva o Woody Allen lá para a Ilha das Onças. E lá diz para ele: olha, é o seguinte, cara, cuidado com a onça. Cuidado com a onça. E o nosso amigo Woody já fica preocupado. Ele já estava preocupado com a prova de penal e ficou mais ainda preocupado com a onça. Tudo bem. Ele então, caprichoso, levou escondido na mochila uma fantasia de onça. O Woody então fica lá, ele disse: fica aqui, Woody, com a arma, espingarda, e ele vai lá atrás do mato e se veste de onça. E lá, ele faz um rugido. E o Woody pensa que é uma oncinha, gordinha, mas é uma oncinha. E aí, pá, atira pensando que é a onça. E era o nosso amigo que morre. Mas, evidentemente, que o nosso amigo Woody não tinha intenção de matar a oncinha. Não tinha. Então não agiu com dolo, não tinha consciência do fato e nem vontade de produzir o resultado. E muito menos agiu com negligência, imprudência e imperícia. Ora, ele estava fantasiado de onça, meteu medo no rapaz. O rapaz já estava apavorado, com a arma na mão. Dá um rugido, ele vê a oncinha, gordinha, bem verdade, mas atrás de uma árvorezinha lá. As folhas, hein? Aí vê atrás da árvore lá, né? Aquela oncinha popozuda. Mete bala. Mete bala. Então não pode se impor a ele. Ele pensa que é um animal e é um ser humano fantasiado de animal. Então ele age com erro de tipo, sem dolo ou culpa. Nós vamos também ter oportunidade de ter uma aula sobre erro de tipo, tá? Então aguenta aí. Oi? Vamos mais uma goletinha que já está terminando. Elementos específicos dos tipos penais: núcleo, sujeito ativo, sujeito passivo e objeto material.
No caso, por exemplo, se fosse no caso, mas é um ser humano, estou em casa, e aí meu pai fala que vai viajar, e ele vai, quando ele de madrugada ele retorna, que não deu errado a viagem, e eu acho que eu mato meu pai. Se você matar o seu pai, diz que ia viajar e voltou de madrugada, você age também com erro de tipo, sim. Mas eu não gostaria da gente discutir agora o erro de tipo, porque nós vamos ter uma aula específica sobre erro de tipo, ok? De qualquer forma, é só para vocês ficarem curiosos, né? Então vamos falar do núcleo, que é o verbo que descreve a conduta proibida pela lei penal. Qual é o verbo no homicídio, que é matar alguém? Matar. Qual é o verbo na ofensa à integridade física ou à saúde de outrem? Ofender. Qual é o verbo no furto? Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel? Subtrair. Então, o núcleo é o verbo. O verbo tem por objetivo evidenciar a ação que se procura evitar ou impor. Podem ser uninucleares, quando só tiver um verbo, e plurinucleares, quando tiverem vários verbos. São exemplos de plurinucleares, o tráfico de drogas, os crimes falimentares, em que eu aplico aquele princípio da unicidade, universalidade ou alternatividade. Bom, sujeito ativo é aquele que pode praticar a conduta descrita no tipo. Por exemplo, pode ser comum, quando podem ser cometidos por qualquer pessoa. Então, o homicídio, o furto, e próprios quando a lei exige uma qualificação especial, pode ser praticado, só pode ser praticado por um certo grupo de pessoas. É o peculato, que só pode ser praticado por funcionário público, é o infanticídio, que só pode ser praticado pela mulher que está em estado puerperal, etc. Nós temos o sujeito passivo, que pode ser considerado como aquela pessoa que tem o seu bem jurídico ofendido pela conduta do sujeito ativo, e ele pode ser formal ou material. O sujeito passivo formal será sempre o Estado, que sofre toda vez que suas leis são desobedecidas. Então, o sujeito passivo formal é o Estado, porque ele que é o que cria todo esse ordenamento jurídico penal. E o sujeito passivo material é o titular do bem jurídico ou do interesse juridicamente tutelado sobre a qual recai a conduta criminosa, que em alguns casos pode ser o próprio Estado. No crime de peculato, por exemplo, o Estado é sujeito passivo formal, sujeito passivo material. Mas, em linhas gerais, o sujeito passivo material seria no furto quem teve o objeto subtraído, na lesão corporal quem teve foi ofendido na sua integridade física, etc. Bom, e aí nós vamos para o objeto material. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que o conceito mais simples de objeto material é pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. Preste atenção no que eu vou dizer. Nos crimes que são praticados, por exemplo, crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, né? O objeto material coincide com o sujeito passivo. Todavia, nos crimes contra o patrimônio, o objeto material é a coisa que foi subtraída, é a coisa que foi extorquida, etc. Então, preste atenção. Se o A mata B, A é o sujeito ativo, B é o sujeito passivo. E B também é um objeto material, porque a conduta recaiu sobre B. A subtrai a joia de B. A é o sujeito ativo, B é o sujeito passivo e a joia vai ser o objeto material. Porque o objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. A mantém relação sexual mediante violência contra uma mulher. A mulher será o objeto material e também será o sujeito passivo. Tá? Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Beleza? Bom, aí eu...
pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. Funções do tipo: eu tenho a função de garantia, que é a função garantidora, a função fundamentadora e a função selecionadora de condutas, com base na adequação social, na intervenção mínima e na baixa lesividade. Eu já expliquei para vocês, de acordo com a evolução histórica, uma conduta que antigamente era